Seja bem-vindo ao Jornal Regional. O Governo vai aumentar de 5% para 15% a dedução em IRS do IVA gasto em aquisições e prestações de serviços em algumas atividades. O Orçamento do Estado retificativo inclui um benefício fiscal mais elevado para quem pedir fatura. Para beneficiar dos 250 € em sede IRS, os contribuintes têm de apresentar faturas de reparação automóvel e de motociclos, cabeleireiro, restauração e alojamento, no valor de cerca de 9.000 €. Este acréscimo é válido mesmo para as faturas que já foram pedidas desde janeiro deste ano. Com esta medida, o Governo procura combater a evasão fiscal e aumentar as receitas com impostos. O bastonário dos técnicos oficiais de contas considera que o Governo podia ter subido o valor da dedução de 250 para 500 €. No entanto, acredita que a medida vem dar uma nova dinâmica. Já o antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do Governo de Durão Barroso questiona a eficácia desta medida e não acredita que este incentivo resolva o problema da evasão fiscal. E ficamos agora com a síntese das notícias regionais. Caso as contas da Metro do Porto não sejam analisadas até ao fim desta sexta-feira, a empresa Metro do Porto pode incorrer numa multa por parte da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. No entanto, Rui Rio considera que a Junta não tem culpa nenhuma e reforça que nenhuma das câmaras da Metro tem culpa. Hoje de manhã, a Junta Metropolitana do Porto recusou-se a participar na Assembleia Geral da Metro do Porto, convocada ontem pelo Governo, estando apenas presente Valentim Loureiro, mandatado para marcar uma nova reunião. Foi oficialmente lançada a primeira pedra da plataforma logística de Leixões esta sexta-feira. O equipamento terá 2 polos e deverá entrar em funcionamento em 2014. A cerimónia foi marcada pela assinatura de um contrato de promessa entre a administração dos portos de Douro e Leixões e a Saldesa, plataforma logística de Salamanca. O acordo prevê a instalação dos espanhóis no polo 2 da plataforma e a entrada da administração dos portos de Douro e Leixões no capital acionista da Saldesa. Assim sendo, o Porto de Leixões vai alargar a sua área de ação até Salamanca, tornando-se no primeiro porto estrangeiro a ser acionista de uma plataforma logística do interior espanhol. A partir de 2014 será possível aceder gratuitamente à internet na costa marítima entre o Porto e a Póvoa de Varzim. O projeto da responsabilidade do Laboratório de Tecnologia e Ciência do INESC ainda está em fase de testes. Segundo o coordenador do INESC, o objetivo do projeto é estender a cobertura da rede Porto Digital, que neste momento existe na cidade do Porto, até 5 milhas náuticas para dentro do mar. Pela primeira vez, pescadores, turistas ou qualquer pessoa localizada até 5 milhas da costa podem ter acesso gratuito à internet wireless de banda larga. Esta sexta-feira foi celebrado o protocolo de oficialização do projeto entre o INESC, Tecnologia e Ciência, e a Associação Porto Digital, com a presença do Secretário de Estado do Mar, Manuel Pinto de Abreu. O Banco de Materiais da Câmara do Porto foi galardoado com o prémio SOS Azulejos 2012 na categoria de divulgação e valorização. A cerimónia, que decorreu em Lisboa, contou com a presença da vereadora do Conhecimento e Coesão Social do Porto e da coordenadora do Banco de Materiais. Os prémios SOS Azulejos distinguem os melhores trabalhos, projetos, estudos, contributos e obras de proteção e valorização do património do azulejo português ou de tradição portuguesa. Já em 2009, o trabalho desenvolvido pelo Banco de Materiais tinha sido distinguido pelo conjunto de atividades que têm contribuído para a salvaguarda de uma das maiores características da arquitetura portuense e que fazem do azulejo uma marca representativa da cidade. A Câmara de Gaia está a promover encontros com os vários ministros que compõem o Governo. Encontros que se tornarão mensais ou bimensais e que pretendem estreitar as relações da tutela com os agentes da região norte. Encontros com o Governo é o nome da iniciativa que a Câmara de Gaia está a implementar. O objetivo é promover o diálogo entre os agentes económicos do Porto e da região norte e os ministros das várias tutelas.
É a ideia de ter em pequenos grupos, 40, 50 pessoas no máximo, a possibilidade de haver perguntas diretas, respostas diretas, problemas de momento que afligem, neste caso, os agentes económicos e os empresários. No final vou ter oportunidade também de falar com o Sr. Ministro sobre algumas ideias que temos para o Norte e que eu penso que só serão concretizáveis de uma forma célere, havendo uma consonância estratégica de pensamento e ação entre o Governo e aquilo que é o núcleo central de uma liderança regional do Norte. O primeiro-ministro a marcar presença nestes encontros com o Governo foi Álvaro Santos Pereira. O ministro da Economia teve assim uma reunião com alguns representantes do tecido empresarial de Gaia. À saída, lembrou que a região Norte, no seu todo, pode liderar o processo de reindustrialização do país. Numa altura em que nós acabamos de promover o nosso plano estratégico para o turismo, numa altura em que o Governo está empenhado em lançar a Estratégia de Fomento Industrial 2013-2020, não tenho o mínimo de dúvidas que o Norte, nomeadamente o Porto, são os sítios perfeitos para o fazer, porque grande parte do crescimento económico nacional terá de vir do pulmão industrial do Norte, terá de vir de todas as valências absolutamente fantásticas que esta região tem para oferecer, quer ao nível do património, quer ao nível do turismo. E por isso mesmo aceitei com muito prazer este convite para falar com os empresários e para podermos exatamente promover estes encontros em que os empresários possam falar diretamente, quer com as autarquias, mas somente, obviamente, com o Governo Central, para resolvermos os problemas das empresas e tornarmos a região cada vez mais forte. O ministro ainda realçou a importância destes encontros com um impacto positivo tanto para os empresários como para o Governo. Por isso mesmo, o presidente da autarquia de Gaia e candidato ao Porto não deixou de referir a importância estratégica para o próximo quadro de apoios comunitários. Julgo que o Governo também julga que o sucedâneo para a crise da construção civil no próximo ciclo político deverá ser já não as grandes obras faraónicas, mas a reabilitação das cidades. Portanto, manifestar ao Sr. Ministro o nosso interesse em ver o CREN 2014 e 20 muito virado para a reabilitação das cidades. Preocupo mostrar também o desejo de ver o Governo associado a projetos que eu já anunciei, como os projetos de Porto, capital de turismo de congressos, alavancada nos prémios Porto, e aí não precisamos de ajuda financeira, já temos empresas privadas que suportam estas iniciativas, mas queremos o aconchego do Governo, nomeadamente da ICEP e do Instituto do Turismo, no sentido de dar o conforto institucional que decorre de saber que haverá uma promoção internacional alargada destas ideias. Bom, e depois há outras questões de caráter mais, eu diria, mais intimista, mas que não de todo sigiloso. Gostaria que o Sr. Ministro da Economia, com a sensibilidade que tem para o reconhecimento que tem da força e da importância das pequenas e médias empresas no tecido económico do país, que a ser constituída uma nova entidade financeira para suportar a economia, a que se tem sido chamado Banco de Fomento, que houvesse a abertura para considerar que o Porto, que tinha condições ideais e vantajosas para a sua sediação, até do ponto de vista de instalações. As instalações do Banco de Portugal estão ali na Avenida dos Aliados, devolutas e prontas a habitar. Agora, isto não é uma reivindicação, é uma ideia, é uma proposta. Os encontros com o Governo serão à partida mensais ou bimensais e visam trazer a Gaia e à região Norte os ministros de todas as tutelas do Governo para dialogar com os agentes locais. Em tempos de contenção, a internet pode servir para ajudar a poupar. Inúmeros são os sites e blogs que dão dicas sobre como gastar menos e ser criativo com poucos recursos. Já pensou em colocar de parte um pequeno valor mensal para os presentes de Natal ou para as férias? E comprar online? Sabe o que é? Como se faz? Vai poder ver respondidas estas e muitas mais perguntas no vasto mundo da blogosfera. São dezenas de blogs com dicas de poupança, sugestões de saídas baratas, tabelas comparativas de preços, descontos e promoções. Tudo isto está presente na internet.
Os autores são, na sua maioria, mulheres, donas de casa com os seus empregos e que querem ajudar quem lê as suas publicações. Todas com o mesmo objetivo: poupar. Com muita pesquisa, programação e aproveitamento de promoções, vales e descontos, é possível fazer render o dinheiro, para que não sobre mês no final do salário. Partilhar é a melhor forma de aprender. Trocar ideias, trocar informações. Sabia que se for às compras sem fome, a possibilidade de não gastar dinheiro desnecessário é menor? Com crise ou sem ela, no poupar é que está o ganho. Basta um clique para encontrar no mundo virtual a melhor forma de chegar ao final do mês, com as despesas pagas e com alguns euros na conta. Cerca de 250 mil portugueses sofrem de psoríase, uma doença incurável, mas que encontra cada vez mais novas perspectivas de tratamento. Agora que se aproxima o verão, fica a conhecer os benefícios do sol para esta patologia. Trabalhamos, amamos, vamos à praia, choramos, sorrimos, dançamos e sentimos muito. É este o lema das pessoas que sofrem de psoríase. A psoríase é uma doença crónica, proliferativa, inflamatória, que tem uma componente hereditária já perfeitamente definida. Que se traduz por uma descamação em zonas, em áreas do corpo, pode ser extensiva ou não a toda a nossa pele. Existem vários tipos de psoríase, classificados de acordo com seu aspecto clínico. Os mais comuns são a rotata, a inversa e a psoríase em placas, sendo este último o surgimento de placas vermelhas com relevo o principal sintoma. Habitualmente é uma pequena lesão de pouquíssima importância e que as pessoas não valorizam e que é muito frequente ser nos cotovelos e nos joelhos. Estas são as primeiras lesões. É um pequeno eczema, não valorizam. E por motivos, diversos, de pessoa para pessoa, ela pode se manifestar rapidamente e passar ao corpo todo, como pode ficar circunscrita a pequenas placas. Não existe uma cura definitiva para a psoríase, mas sim um conjunto variado de tratamentos, como a aplicação de cremes hidratantes ou a hieloterapia, que consiste na exposição à luz solar, e ainda a fototerapia, que se baseia na exposição da pele a fontes artificiais de luz ultravioleta. Existem imensos tratamentos, felizmente. Nós não curamos a psoríase, mas podemos tratar e podemos aprender e viver muito bem com a psoríase. Normalmente e numa fase inicial a psoríase trata-se com aplicações tópicas, diversas aplicações tópicas. Quando as aplicações tópicas não resultam, não têm um resultado efetivo, passa-se para a terapia oral e para os raios. Há muito a terapia por filtros solares. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o sol é fundamental para os doentes com psoríase. Se a pele estiver bem protegida e bem hidratada, o doente deve desfrutar dos raios solares. Está efetivamente provado e comprovado de que há benefícios com os raios solares, com os ultravioletas A e os ultravioletas B. Na ausência do sol, há muitos médicos que optam por essa terapia de fazer as aplicações. Relativamente aos malefícios do sol, num doente com psoríase, na minha opinião, embora haja escolas que não têm a mesma opinião, na minha opinião é que eles são tão benéficos ou tão maléficos quanto para uma pessoa normal. Para quem descobriu há pouco tempo que sofre de psoríase, aqui ficam algumas dicas. Fazer mar, fazer sol, proteger-se, ter mais cuidados com a hidratação da pele. Em cada momento terá que agir conforme o seu prazer e o seu estado. Isso é uma forma muito boa e uma terapia fantástica para a psoríase. Aos doentes da psoríase, deixem-me dizer uma coisa: gostem deles próprios, amem-se a eles próprios, porque se amam deles próprios, amem a quem está ao lado. Aos familiares, aos amigos e principalmente aos que estão em casa, não façam disso um trauma maior que a própria doença para quem tem a doença, porque a maior doença que um doente da psoríase tem é o preconceito. E lidar com o preconceito é muito mais difícil
de pôr as nossas pomadas, ou de tomar os nossos biológicos, ou de tomar a nossa medicação oral. A psoríase é ainda vista com preconceito. Os jovens são os que pior reagem ao diagnóstico, o que os leva, em situações extremas, a atentar contra a própria vida. Desta forma, e para apoiar estes doentes, que são já cerca de 250 mil portugueses, surgiu a Associação Portuguesa da Psoríase. O grande trabalho da Associação passa fundamentalmente por termos a possibilidade de estarmos juntos, estamos em coletivo, porque a doença da psoríase, para além de um problema da pele, que de facto também é um problema na área psicológica que afeta muito. E creio que nós, ao estarmos numa associação, e portanto estarmos perante um problema que é comum, a quem lá está, serve também nesse aspecto para podermos falar, trocarmos ideias, enfim, podermos estar à vontade. A psoríase também é conhecida como a doença dos 3 nãos. Não contagia, não cura e não mata. Mesmo sem cura, quem sofre de psoríase pode ter um dia-a-dia normal. Basta para isso que aprenda a lidar com a doença e redobre os cuidados com a sua pele. Ficamos agora com um comentário no Jornal Regional. Como já é habitual, à sexta-feira tenho comigo Lourdes Sousa. Lourdes, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua presença. Hoje não começamos com os habituais temas políticos, vamos começar com cultura e começamos precisamente com o Primavera Ótimos Sound, que começou ontem, que abriu portas ontem aqui no Parque da Cidade, no Porto. Lourdes, um festival importante, é o 2º ano, de facto assume-se já como um festival importante. Sim, e Helena, eu também acho importante dizer que este festival está integrado na estratégia da Câmara do Porto, que parece-me bastante acertada, de nos últimos anos, penso que acho que pelo menos o 2º ano que estamos a viver, de que as festas da cidade do São João, portanto todo o mês de junho, não ser só as festas do São João, passar a ser as festas da cidade durante todo o mês de junho. Com isso, pretende-se atrair ao Porto uma série de eventos que atraiam também turistas, quer nacionais, quer internacionais, e portanto está esperado no mínimo 300 mil visitantes durante o mês de junho à cidade do Porto. Portanto, nós além do Primavera Sound, sabemos que durante o mês de junho, que é o primeiro evento, não é? Sabemos que durante o mês de junho vão existir as festas de Serralves, que é no próximo fim de semana, também a inauguração das galerias, das exposições das galerias Miguel Bombarda, que é amanhã, depois há o Circuito da Boa Vista e há as próprias festas da cidade. Portanto, acho que todo este pacote de eventos é suficiente para que turistas mais interessados também em fenómenos culturais, de música ou de outro tipo de fenómenos populares, se dirijam ao Porto. E, portanto, o Porto não só tem um património histórico brilhante, que toda a gente conhece e arquitetónico, como passa a ter também um calendário cultural bastante atraente. O Primavera Sound, no fundo, é mais um ponto desse calendário, para mim, bastante importante, porque sabemos que durante estes 3 dias vão estar na cidade do Porto 75 mil pessoas a visitar esse festival, cerca de 25 mil por dia. Por outro lado, o Primavera Sound, para quem conhece festivais no país, não é? Que é portanto, um fenómeno que nós assistimos nos últimos anos, é o crescimento dos festivais de música e de verão. No fundo, é o primeiro festival de verão a que assistimos este ano. Tem a grande vantagem, a meu ver, de ter um contexto natural completamente único em termos nacionais e, se calhar, em termos mundiais, não deve haver muitos comparáveis, porque, como sabe, decorre no Parque da Cidade e, portanto, aquilo funciona como um anfiteatro natural, em que as pessoas se dispõem nos relevados, portanto não há aquele contexto que nós conhecemos do pó, que normalmente é uma coisa que é muito falada nestes festivais, em que é desagradável. Aqui é completamente diferente. Sim, e depois... A envolvência é outra. E muito mais familiar próximo também. Da praia também. Sim, é próximo da praia, portanto todas aquelas pessoas que gostam de praticar surf, essas coisas também vêm e aproveitam, vêm ao festival. Tem um cartaz único, apelativo, porque sai muito daquele mainstream, daquelas bandas que se ouvem normalmente, e eles vão buscar cabeças de cartazes como o Nick Cave, os Blur e outros, mas também vão buscar muito daquilo que é a música contemporânea que se ouve atualmente em termos de música independente, como é o caso de James Blake, que ontem atuou e foi um sucesso o concerto dele. Portanto, mas eu acho que o que se destaca mais no festival não é só a questão do cartaz, mas toda aquela envolvência do Parque da Cidade, que a organização e a própria Câmara do Porto apostaram em realçar. Portanto, e quando se chega ao festival, nós percebemos que há uma cultura de respeito pelo próprio meio ambiente, portanto não sente aquela pressão dos patrocinadores, portanto nós sabemos que os festivais têm que ser patrocinados, não dão prejuízo, mas
As marcas dos patrocinadores estão presentes, mas não são esmagadoras, portanto não é aquela situação de estarmos rodeados de plásticos por todo lado. Por outro lado, apostaram também, este ano até especialmente, numa cultura gourmet. Portanto, servem também vinho daquelas Douro Boys, que é uma associação informal conhecida que no fundo, anda a promover o vinho do Douro nacional e internacionalmente. Servem vinho do Douro, portanto, que foge um bocado àquela coisa só da cerveja e da Coca-Cola e dessas bebidas light, mas também têm na área da restauração, fizeram este ano uma aposta naquelas tascas da Baixa que toda a gente conhece, o Guedes e outros do género, e portanto tem um lado bastante carismático de ligação à cidade do Porto. E o que nós vemos realmente é que as pessoas vão lá pela música, porque só quem gosta daquele tipo de música é que vai, mas ao mesmo tempo, durante os intervalos, as pessoas aproveitam o Parque da Cidade, deitam-se os relevados, portanto, conversam, e é um evento muito do ar livre, e portanto também está a ser bom este ano, no fundo, não existir aquela chuva que aconteceu no ano passado. E acho que é um bom ponto de partida para as festas da cidade do Porto, que começa no fundo do mês de junho, começa amanhã, termos este festival. Eu penso que o Porto, nesse aspecto, quer dizer, mete-se muito bem com Lisboa. Apesar da nossa dimensão ser mais reduzida, acho que em termos de qualidade de eventos deste género... Não fica atrás de Lisboa. Não fica atrás e tem uma oferta muito diferenciada. Aliás, como a Helena sabe, este Primavera Sound é um evento que existe em Barcelona. Primeiro é em Barcelona e depois vem para o Porto. E, portanto, tem uns cartazes musicais de topo a nível mundial. E, portanto, o Porto, nesse aspecto, eu penso que está a saber diferenciar-se, a oferta do Porto está a saber diferenciar-se, e Serralves também é um aspecto que ajuda nisso, e com isso esperemos que realmente o Porto continue a atrair cada vez mais visitantes, porque, como sabes, também tem um impacto económico muito grande, não é? Exatamente, na procura também de hotéis e tudo isso, da restauração. A parte turística do Porto e a parte de restauração, obviamente, também ficam a ganhar com este festival e com estas iniciativas todas que vão decorrer então ao longo do mês de junho. E acho que a Câmara tem tido um papel importante nisso, porque esta logística do festival e em termos de segurança, portanto, limpeza do recinto e tudo é muito diferente de que se a Helena frequentar outros géneros de festivais, que não vou estar a referir que é desagradável, mas quer dizer, que existem por todo o país e as pessoas queixam-se muito, que não há casas de banho e que está tudo sujo e que tem imenso pó e, portanto, ali há uma grande preocupação de realmente que as pessoas se sintam bem, que aquilo não seja mais uma maçada. Uma identidade diferente, pretende ter uma identidade diferente. Sim, isso não tenho dúvidas, que eu acho que aquele Primavera Sound é possível naquele espaço, provavelmente no país, não sei se há outros espaços em que seria possível ter aquele contexto tão agradável, não é? Aquela é muito bom simbiose entre a natureza e a música. Sim, e esperemos que decorra também nos próximos anos, porque estas coisas estão sempre dependentes depois dos apoios que conseguem e do público que conseguem granjear, mas parece-me que está a correr bem e, portanto, acho que... Supera as expectativas, Lourdes. A Lourdes já esteve ontem. Sim, eu acho que sim, em termos de público. Ontem era um dia mais fraco porque a partir da sexta-feira as pessoas trabalham, não é? Portanto, mesmo as pessoas que vêm de fora normalmente vêm mais ao fim de semana, mas mesmo para uma quinta-feira à noite o concerto de Nick Cave e do James Blake estava lotadíssimo. E toda a gente estava ali confortavelmente, sem haver confusões e sem haver empurrões e nada dessas coisas que afastam muitas vezes as pessoas dos espetáculos de música ao vivo, não é? Já falámos aqui que de facto é uma aposta da autarquia, este Primavera Sound, e também estas iniciativas que decorrerão ao longo do mês de junho. De facto é preciso que o Porto se diferencie. E este é o primeiro passo e é um ponto de partida para que isso aconteça. Sim, eu penso que a Câmara tem tido uma estratégia nesse aspecto muito acertada de consolidar uma imagem do Porto como uma cidade diferente, que vale a pena visitar porque é diferente. E ao ter estes eventos culturais organizados desta forma, se as coisas forem bem organizadas, não é? As pessoas depois querem repetir e voltam, porque senão, quer dizer, vê um património arquitetónico e não voltam uma segunda vez para ver a mesma coisa, não é? E enquanto que estes eventos culturais, se forem bem organizados, correrem bem, atraem imensos visitantes, que mesmo em termos nacionais, e temos visto isso pelos jornais, as declarações dos visitantes, designadamente do Primavera Sound, muitos deles foram pessoas que vieram no ano passado ou que ouviram falar que correu bem e, portanto, este ano voltam. Portanto, eu acho que estes investimentos, porque são investimentos, não são, na minha opinião, não são gastos, são investimentos, têm um retorno que poderá perdurar durante alguns anos, não é? Porque melhora a imagem da cidade junto dos visitantes. Muito bem. Este, então, é o primeiro evento deste mês de junho. Exatamente. Termina amanhã. Para o próximo fim de semana, Serralves em festa.
E depois as corridas da Boa Vista, que também certamente atrairão muitos turistas até à cidade do Porto, e depois sim também os festejos do São João. Lourdes, passamos agora para o orçamento retificativo, que foi hoje entregue no Parlamento e que foi ontem então aprovado. Bastantes alterações, tal como esperado, o orçamento retificativo mantém cortes, mas salvaguarda também os limites previstos na lei. Era de facto aquilo de já que se estava à espera? Tem algumas surpresas, mas é evidente que a partir do momento em que o Tribunal Constitucional efetuou aquele chumbo, muitas das medidas estavam previstas no orçamento para 2013, não é? Isso obrigou a que tivesse que ser refeito o próprio documento, porque faltavam 1.300 milhões de euros, não é? Que se tem que ir buscar a algum lado. E, portanto, ficamos todos à espera a ver como é que o Governo ia resolver essa situação. Depois aconteceu aquele problema, que não é problema, portanto, aquela questão de que ninguém quer que as reformas sejam ainda mais causticadas com reduções e, portanto, o Governo teve que encontrar soluções neste orçamento. Já sabemos, por aquilo que foi publicado nos jornais, portanto, como sabe, Helena, isto vai ser votado e discutido na próxima semana, na próxima sexta-feira, julgo eu. Nessa altura vamos ficar mais a par até do detalhe das medidas. Sim. Das reais medidas que vão ser tomadas. Exato, mas o que sabemos já é que um dos sítios, no fundo, em que o Governo foi buscar esse tal valor que falta, que vinha dessas medidas que foram chumbadas, era uma almofada que estava prevista no orçamento para o caso das coisas correrem mal. E correrem mal o que é? É as taxas de juro a que Portugal se financia subirem, é, por exemplo, a conjuntura económica ser ainda pior do que o que se espera, e o que o Governo fez foi eliminar essa margem de manobra, essas almofadas, e com isso conseguiu 700 milhões de euros de poupança no sentido de cabimento. Depois também sabemos que com as PPPs o Governo aumentou o valor que previa poupar com esse negócio, as PPPs tão falado e tão controverso e que sabemos agora ruinoso. O Governo, com as negociações com essas empresas, conseguiu reduzir em 300 milhões. Falava-se em 250 milhões, mas conseguiu reduzir 300 milhões. E depois também há a redução com a própria descida da taxa de juros que nós nos estamos portanto, a financiar, e com essa descida também se conseguiram mais 300 ou 400 milhões de euros. Portanto, esses são os principais pontos que soubemos hoje, em que o Governo conseguiu ir buscar, no fundo, aqueles 1.200 milhões de euros que se falavam. Agora, é como a Helena diz, também sabemos que há um contexto de cortes que vai continuar, não é? Sabemos, no entanto, que os beneficiários de subsídio de desemprego e de doença que recebem os valores mínimos ficarão a salvo dos cortes de 5% e 6% que serão aplicados a estas prestações. Portanto, esta aqui era uma notícia que, de facto, digamos assim, durante algum tempo ficámos na expectativa se seria desta forma ou não. Seriam taxados ou não abaixo do valor mínimo. E é muito bom sabermos isso, porque realmente acho que ninguém admitiria que pessoas que, no fundo, têm retribuições tão baixas, não é? Que têm um subsídio de desemprego mínimo, estivessem a fazer ainda mais deduções a um valor... 5% a 6%. Exato, um valor que nós sabemos que já é muito difícil uma família conseguir alimentar-se e viver com esses valores. Portanto, ainda bem que o Governo teve essa preocupação social de salvaguardar esses agregados familiares que têm esses rendimentos. Por outro lado, outra boa notícia também, que já falamos aqui, tem a ver com aquelas medidas fiscais, que têm a ver com aquele crédito fiscal, não é? Os incentivos, que lançam, portanto, este Governo numa nova fase, como é dito, de viragem, de aposta no relançamento da economia. Relativamente ao supercrédito fiscal, que já se falou, não é? Que vai... Estamos praticamente a terminar. A outra medida também que foi hoje anunciada, que essa é uma novidade, é que aquela dedução do IVA, que até chegou a ser quase... motivo de anedota, esta coisa das pessoas terem que pedir faturas nos restaurantes e de indicar o número de contribuinte, estamos a ver agora que não é anedota nenhuma, porque sabemos que no primeiro trimestre 900 milhões de euros de faturas foram declaradas ao fisco com esta nova medida. Portanto, parece-me que esta medida é muito boa, porque tem que haver moralidade e, portanto, se toda a gente pagasse impostos, as coisas eram mais justas e, portanto, é bom que realmente os contribuintes sejam contribuintes quando pagam, mas também quando pagam impostos, mas também sejam contribuintes quando compram serviços. E, portanto, é ótimo saber que realmente esta medida está a ter efeitos e aumentaram a dedução fiscal para, como sabe, de 5% para 15%. Portanto, exatamente, vai ser maior a dedução que se vai obter. Muito bem, Lourdes. Voltamos certamente a ver-nos para a semana, também certamente com mais novidades sobre este orçamento retificativo. Até para a semana. Quanto a nós, ficamos a saber como estará o tempo amanhã.
E é esperado céu limpo em todo o país. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 22 graus e uma mínima de 11. Em Lisboa, a máxima será de 27 graus e a mínima de 15. E em Faro, a máxima será também de 17 graus e a mínima de 18. É tudo por hoje. Já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.